Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre tua vida. A paz do Senhor. Que coisa boa chegar até você. Quero cumprimentar todos os telespectadores que nesse dia me dão a grata alegria de me receberem aí onde você está, em casa, no trabalho, você que está pela rua, pelo comércio, está assistindo através de alguma programação, de uma loja, aonde você estiver. Brigadaço, tá bom? Pessoal da internet que acompanha também a transmissão, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos no Palavra de Sabedoria, o seu devocional, aqui na TCM, todo final de tarde da quarta-feira e a reprise aos domingos, às 20 horas. Sempre trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de sabedoria que vem da Bíblia Sagrada, de princípios, lições, ideias que são difundidas pela palavra de Deus. A sabedoria que eu compartilho contigo, ela vem da Bíblia, o livro sagrado. E eu quero te agradecer por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Eu vou começar hoje uma nova série sobre qualidades inesquecíveis na vida de um líder, baseado no livro do pastor Josué Gonçalves, que escreveu sobre várias qualificações que um líder precisa ter, seja liderando em casa, no trabalho, na empresa, na igreja, na comunidade, na ONG, aonde você estiver, na associação, no sindicato, no serviço público, no serviço privado, aonde você estiver, que você exerce uma liderança, o que eu vou compartilhar com você vai te ajudar a refletir e exercer qualidades inesquecíveis na vida de um líder, tá bom? E hoje eu vou falar, sabe o quê? Hoje o tema é muito bom para você se ligar. O tema de hoje, pessoal, da nossa conversa, ela é baseada na seguinte declaração: não basta carisma, tem que ter caráter. Entre as qualidades inesquecíveis de um líder está a premissa do caráter. E eu vou citar algumas coisas aqui para você ir pensando comigo. Primeira coisa, John Adair, ele disse o seguinte, que uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Entrará em colapso e geralmente cai mais cedo do que se imagina. Uma outra palavra sobre essa questão de caráter. Os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas coisas triviais, quando não estão sendo observados. Essa é uma frase muito interessante porque ela vai trazendo para nós a relevância do caráter antes do carisma. E o que é o carisma e o que é o caráter? Vamos pegar essa definição. Vamos lá. Olha só, a definição de carisma é: carisma, habilidade de atrair pessoas em torno de si. E aí, se você for pensar no modelo de liderança de Jesus, Jesus tinha muito carisma, porque as multidões o seguiam. Ele tinha uma capacidade grande de atrair pessoas. Isso tem a ver com carisma. O caráter, o que é o caráter? É um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem é a pessoa. Nesse sentido também Jesus foi testado. Jesus foi provado em tudo e se mostrou um homem irrepreensível. Ele tinha profundidade de caráter. E você pode perceber que quando eu estou citando as duas definições, tanto de carisma como de caráter, Jesus possuía essas duas competências. Ele tinha essas duas características presentes no seu comportamento. E isso é uma inspiração para nós. Você olha para um avião que tem duas asas, né? Asa direita, asa esquerda. O avião, para poder fazer o seu trajeto, decolar, voar e fazer toda a sua trajetória, ele precisa das duas asas. As duas asas são importantes e são essenciais para o seu voo tranquilo, o seu voo que vai muito longe e vai prosseguir. Assim é você, assim sou eu, assim somos nós. Como líderes, independente do nível de liderança que exerçamos, seja uma liderança mais local ou uma liderança mais global, seja uma coisa mais dentro de casa ou uma coisa voltada para toda a sociedade. Seja aonde for o espectro da tua liderança, daquilo que você faz, daquilo que você influencia, daquilo que você realiza, seja onde for,
você precisa das duas asas. Você precisa do carisma, mas você precisa, antes do carisma, você também precisa do caráter. Se eu pudesse colocar isso em ordem de prioridades, eu diria que o caráter antecede o carisma. O carisma é importante, mas ele não é o essencial. O essencial é o caráter. A partir do caráter, aí sim, o teu carisma se torna essencial. O carisma sem o caráter, ele é enganação, é hipocrisia, ele é enrolação, ele é engodo, ele é envolver as pessoas numa manipulação. Se você tem um carisma, mas não tem um caráter, é o famoso 171. É o camarada que encanta, mas ao mesmo tempo ele não tem legitimidade de vida, ele não tem coerência de vida. E já que eu estou falando sobre qualidades do líder inesquecível, já que eu estou dentro dessa vibe na abordagem com você hoje, aonde você estiver, pense sobre isso. Seja um líder, influencie pessoas, exerça o seu papel, gerencie, coordene, execute, planeje, faça tudo, casando esses dois conceitos, casando essas duas coisas, tá bom? Então, carisma é aquilo que atrai. Jesus atraía as multidões? Atraía. Mas Jesus também foi testado e provado. Em tudo foi provado. O caráter dele se mantinha irrepreensível. Tem uma frase aqui que eu acho fantástica, que eu vou dividir com vocês, para a gente fixar bem a ideia da importância do caráter. Diz assim, olha só, olha o que diz a frase. Reputação é o que os homens pensam que você é. Aquilo que as pessoas pensam que você é, chama-se reputação. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Olha que interessante isso, hein? Reputação é aquilo que as pessoas veem de você. Você pode ter uma boa ou uma má reputação, né? Mas Deus, Ele consegue te ver na tua essência. Ele vê aquilo que você faz quando você não é observado, aquilo que você faz quando as pessoas não estão te vendo. Quando você se comporta de maneira ética, de maneira verdadeira, de maneira íntegra, né? Se você se comporta de maneira coerente, equilibrada, etc. e tal, também quando as pessoas não estão te vendo, isso tem a ver com o teu caráter. No caso, o bom caráter. Porque quando a gente fala assim que a pessoa tem caráter, normalmente é implicitamente, nessa declaração, nós estamos fazendo uma referência ao bom caráter da pessoa. Quando a pessoa é um mau caráter, a gente já diz logo, mau caráter. Quando a gente diz assim, essa pessoa tem caráter, implicitamente nós estamos declarando o bom caráter daquela pessoa. Porque, de maneira geral, todo mundo tem caráter, que são características, né? E, nesse sentido, são características de ordem moral, está ligado às virtudes, está ligado à essência daquilo que é bom, daquilo que é louvável, daquilo que é representativo e significativo nas relações das pessoas. Como é que está? Como é que está o teu caráter? Honestidade, coerência, tratar de forma justa, respeitar, ter misericórdia, considerar, amar. Tudo isso fala de caráter. Não mentir, não manipular, não enganar, não roubar, ser honesto. Todas essas coisas estão ligadas às virtudes do bom caráter, daquilo de bom que você faz, daquilo de bom que você exerce. Você pode até dizer assim, poxa, mas eu não sou um líder. O senhor está falando aí sobre líder, mas eu não sou um líder. Eu apenas participo aqui das coisas, estou envolvido em uma atividade ou outra. Eu não me considero assim um líder. Talvez você pense sobre isso. Talvez você diga isso. Mas eu vou te dizer, você é um líder. Todos nós temos dentro de nós o exercício da liderança em níveis diferentes. Por exemplo, dentro de casa, você pai, você mãe, você está exercendo liderança. Você está influenciando dentro de casa. Às vezes na sua classe, na classe de estudo, na universidade. Às vezes lá na repartição do trabalho onde você está. Então você tem níveis de liderança. Não necessariamente as pessoas que são mais vistas. Lá aonde você está, você tem que exercer esse binômio, caráter e carisma. Por quê? Não basta ter carisma, tem que ter caráter.
Não basta ser o cara gente boa, o cara que é amistoso, que é comunicativo, que agrega, que é divertido, que todo mundo gosta de estar perto, que é simpático, que é agradável. Não basta isso. Apesar dessas características serem muito boas. Não estou menosprezando isso. Mas eu estou te mostrando em ordem de importância o carisma, ele não pode ser antecessor do caráter. É o caráter que tem que ser o antecessor do carisma, tá bom? Nós vamos para o intervalo. A gente volta já, tá legal? E quando voltarmos, aí eu vou continuar falando um pouco sobre o que Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, recomendou a ele acerca da formação do caráter de Timóteo. A formação do caráter de Timóteo, ele veio com a mentoria. E é tão bom você ter uma mentoria, sabe? É bom você se aproximar e conviver com alguém mais experiente do que você na área que você está trabalhando ou desenvolvendo, seja ela qual for. Aprenda com quem já está trilhando o caminho, pegue as experiências, faça a sua análise, faça a sua leitura e releitura e coloque em prática. Aproveite a experiência dos mais velhos, dos que já passaram por situações que você ainda vai começar a passar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, como Paulo mentoreou Timóteo e desenvolvendo nele um bom caráter. O exemplo de Paulo, ele é um exemplo muito bom, porque Paulo escreveu a Timóteo, seu pupilo, seu filho na fé, uma pessoa que começou jovem a trabalhar com Paulo, e Paulo foi orientando a ele como é que ele deveria fazer. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, vem uma série de orientações da formação do caráter de Timóteo. Olha as dicas que estão lá para a formação do caráter. E eu estou falando nisso porque eu estou insistindo. É importante você lembrar, não basta ter carisma, tem que ter caráter. Então, em 2 Timóteo 2 diz assim, olha, para fazer a diferença, nós temos que perceber uma coisa importante, que 2 Timóteo 2,3 diz, participa dos meus sofrimentos. Ele está falando que quando você está sendo trabalhado na formação do seu caráter, existirão momentos de frustrações, momentos de dor, momentos de sofrimento que farão parte do teu crescimento. E Paulo estava dizendo para ele, participa dos meus sofrimentos. Entenda aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, para que você também possa compreender algumas situações que você ou já passou, ou está passando, ou vai passar. Quando a gente aprende com os mais antigos, os mais experientes que a gente, você sempre escuta as experiências desses homens com uma riqueza de detalhes, uma riqueza de valores tão grande. Aquele homem que foi resiliente, aquele homem que foi perseverante, aquele que foi paciente, aquele que foi ousado, corajoso, destemido. E essa experiência dessas pessoas que estão com uma quilometragem maior do que a nossa, do que a sua, talvez, vai te ajudar no teu crescimento. Então, no desenvolvimento do caráter, você não pode ter a altivez, o orgulho, a soberba dentro do coração e se achar o rei da cocada. E olhar para você e dizer, não, eu não preciso de ninguém, isso é arrogância. Eu sou mais inteligente, isso é arrogância. Eu não dependo de ninguém. Alguns até colocam Deus, dizem assim, eu não preciso de ninguém, só de Deus. Gente, nós somos seres sociais. A gente se conecta uns aos outros. A visão bíblica para nós é coletiva. Ele trata da individualidade, mas para favorecer o coletivo. Deus não trata da individualidade para fortalecer o egoísmo. Deus trata da individualidade, o ser indivíduo, o membro do corpo, cada pessoa, para trazê-la para contribuir para o corpo, para corroborar, para agregar, para somar, para amar, para comungar. Entendeu? Então, quando Paulo está dizendo, participa dos meus sofrimentos, Timóteo, 2 Timóteo 2, é sobre isso que eu estou falando. Ele está desenvolvendo no pupilo dele, o Timóteo, um valor de caráter importantíssimo, chamado resiliência. Capacidade de passar pelas situações e continuar inteiro. Tem gente que não consegue processar essas coisas e se tornam adultos, se tornam pessoas, seres humanos, gerentes, pastores, líderes, obreiros,
pais, mães, extremamente frágeis. Nada pode inquietar, nada pode perturbar, qualquer cara feia, eu não brinco mais, corta aqui, pá. São pessoas extremamente sensíveis. E quando você vai ver na narrativa da história dessas pessoas, você percebe, faltou uma preparação da dor, do sofrimento, da frustração, que faz parte da nossa formação. Nós passamos por diversas frustrações. Quem sempre tem tudo na mão, não aprende sobre frustração. E na hora que tiver uma coisa que não deu certo, meu Deus do céu, aí desiste de tudo. Aí não quer mais nada. Aí não se esforça mais. Aí joga a toalha e etc e tal. Então, Paulo está dizendo para os irmãos, em especial aqui para Timóteo, falando para ele, meus irmãos, participe comigo. Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Aprenda sobre resiliência, aprenda sobre mentoria, aprenda com o exemplo do outro. Olha na repartição, olha aí no teu ambiente de trabalho, quem são os veteranos. Para ouvir um pouco a experiência deles. Eles talvez não tenham hoje a agilidade que você tem. Talvez pela própria idade, talvez não tenham nem a rapidez e raciocínio em algumas questões que você tenha. Mas eles têm um legado que você não pode rejeitar e não deve rejeitar. Aprenda sobre isso, tá bom? Que mais? Vamos lá. Outra coisa, Paulo lá, escrevendo a Timóteo no versículo 4, ele vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Ele aqui está falando sobre a questão de você compreender o motivo por que você está envolvido naquela batalha. Ele está falando sobre a razão. Se eu sei por que eu estou envolvido num empreendimento, num desafio, numa atividade, seja ela qual for, na igreja, na escola, na comunidade, no trabalho, se eu sei o motivo, eu não vou me desviar do meu motivo, eu não vou perder a essência do alvo, eu não vou me embaraçar, entendeu? É a expressão que ele usa, né? Ninguém que se alistou, ele se embaraça com os negócios desta vida. Ele tem a confirmação, ele tem a clareza que deve agradar a Deus naquilo que serve a Deus, deve agradar aos objetivos da sua atividade naquilo que está fazendo. Isso tem a ver com caráter. Eu sei a razão, eu sei em quem tenho crido, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o meu trabalho. Quando você tem essas coisas bem firmadas, isso te ajuda a não estar mentindo para querer se promover, não estar sendo desonesto para poder crescer, não puxar o tapete do outro para poder querer se prevalecer. Porque você não se embaraça, você sabe o que você quer, você sabe por que você está fazendo o trabalho, você sabe a razão por que você está envolvido, então você não vai se distrair com outras coisas. E nós temos muitas distrações, você sabe disso. Inclusive, quando eu estava conversando com o Dr. Reinaldo Odilo, num bate-papo com ele, ele me falava sobre que durante a trajetória de vida dele, ele aprendeu a deixar as distrações de lado e colocar realmente o que era prioritário no lugar da prioridade. Então, você tem que aprender isso. Isso tem a ver com caráter, porque você não vai negociar aquilo que é essencial por qualquer coisa. Você não troca a sua primogenitura numa comparação do que aconteceu lá com Jacó e Esaú, na história do Antigo Testamento. Você não troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quando Esaú, o filho primogênito, trocou por um prato de comida com seu irmão Jacó, porque estava com fome, trocou a sua primogenitura. Ou seja, ele não valorizou o que era para ter valorizado. Então, nenhum soldado que está listado na expressão de 2 Timóteo 2,4, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Maravilha? Outra coisa, lá no versículo 5, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele está falando sobre legitimidade, sobre verdade, gente. É mais outro ponto aqui para favorecer o caráter. Entendeu? Não se topa tudo por dinheiro. Não vale qualquer negócio para chegar num determinado lugar.
Tem coisas que não vale a pena, porque a forma como estão sendo conquistadas, a maneira como está sendo alcançada, não são legítimas. Então Paulo está dizendo para Timóteo, eu estou citando aqui várias coisas de 2 Timóteo capítulo 2, que Paulo estava falando para Timóteo. E estou fazendo aqui uma contextualização para falar isso para você. Você entendeu, né? Então, a legitimidade daquilo que você faz está em você andar nas regras, andar nas normas. Você não burla o caminho, você não dá uma, entendeu, de esperto, abre aspas e fecha aspas com a palavra esperto. Você não dá uma de espertalhão para poder levar vantagem, para poder passar a perna no outro, etc. Você não faz isso, porque o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Se você está aqui, tirou o primeiro lugar, mas você não fez de maneira íntegra, aquele primeiro lugar que você tirou é uma piada. Aquilo ali é figuração. Aquilo ali é hipocrisia. Não vale a pena, não é legal, não é bom. Tá bom? E aí vai o versículo 6. Ele diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Está falando do esforço. É o seu direito você comer daquilo que você plantou. É do esforço, é a lei da semeadura e da colheita, do trabalho dedicado. Dá trabalho plantar, dá trabalho esperar o tempo da colheita, dá trabalho tirar as ervas daninhas, combater os fungos, os parasitas e etc. e tal que vem sobre a sua plantação. Você tem que ser o primeiro a usufruir daquilo que você está semeando. É legítimo isso, é correto isso. O seu esforço, o esforço do teu trabalho é recompensado. Então, usufrua, viva, absorva do esforço do teu trabalho. Isto tem a ver com caráter. O bom caráter, ele trabalha e ele come do fruto do trabalho dele. Ele não usurpa, ele não quer transformar, entendeu, a sua boa vida, entre aspas, fecha aspas, em motivo de dizer, não, está assim porque enganou aquele ali, porque não fez da maneira certa. Não. Ele trabalhou duro, ele se dedicou. É o seu direito usufruir do fruto do seu trabalho, ok? É dignidade para você, mesmo que tenha gente que passe diante de você com uma aparente vantagem de ter se dado bem. Mas se ele se deu bem de maneira ilegítima, foi o que eu falei no texto anterior, no versículo 5, né? Se ele se deu bem de maneira ilegítima, isso não é modelo para você. Fique com o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, a usufruir dos frutos. Usufrua do fruto do seu trabalho. Você conquistou. É bom isso, sabe? Você conquistou, você foi lá, tá, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, você chegou lá, tá bom? Outra coisa, olha, gente, tanta coisa. Ai. Eu ainda podia falar aqui, gente, sobre não perder tempo com aquilo que não vale a pena, entendeu? Evitar falatórios, evitar o disse-me-disse, evitar estar atrás da última fofoca. Isso também Paulo está dizendo aqui para Timóteo, já no versículo 16, lá para o final do capítulo 2. Ele também vai falar sobre a transcendência, que tudo que ele faz para a aprovação de Deus, conforme a aprovação do Senhor, não tendo do que se envergonhar. Isso é muito legal. Você ter uma razão transcendental, que não está ligada a retribuições ou aprovações aqui, horizontais. Ter uma fonte que transcende, que vem do vertical para nós. Isso é muito bom para te manter motivado, encorajado no dia em que você estiver passando por uma adversidade. Gente, eu vou terminar por aqui. É tanta coisa boa para falar, tá legal? Eu espero que você pense sobre isso hoje, reflita sobre isso hoje, desenvolva o bom caráter. Desenvolva um bom caráter, aprendendo com a resiliência. A dor e o sofrimento faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Tenha uma razão clara por que você está fazendo as coisas, para que você não seja tentado a se desviar da verdade e do que é honesto. Seja legítimo, ande na regra e obtenha um resultado, fruto do teu trabalho, usufruindo desse fruto do trabalho de maneira honesta, tá bom? Cheiro no coração.
Por hoje é só.